Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Nuriel Rocha. O nosso programa de audioaula, Culturas e Identidades, é voltado à história mítica e à tradição lusófo-brasileira. Nós abordamos sempre a temática da cultura simbólica, do imaginário, do imaginal, e hoje nós vamos trazer uma obra sobre a qual já falamos sobre ela. É uma obra importante. O tema da nossa aula de hoje será Espíritos e Espíritos Batedores, e são dois verbetes de uma obra do século XIX chamada Dicionário Infernal. É um repertório universal do Colan de Plancy. Essa obra é uma compilação de lendas, de crenças e superstições que tornou-se um modelo para muitos autores do enciclopedismo e, futuramente, da literatura universal, né? É uma obra que virou uma referência, sobretudo para o estudo do ocultismo, da etnografia, das tradições populares. Muitos estudiosos das crenças populares dos povos, né, recorreram a esse dicionário de Plancy, e ele serviu de fonte de inspiração para relatos, romances, etc. Para a gente ter uma ideia, por exemplo, Victor Hugo e Charles Nodier são dois autores que vão recorrer ao dicionário do Plancy, né? Então, nessa obra é uma coleção de verbetes com temas relacionados às tradições orais, evidentemente, e que hoje seriam categorizados como tendo uma tendência gótica, esotérica, fantástica, vampiros, demônios, bruxarias, etc. Seres sobrenaturais, né? Ocultismo de uma forma geral. Mas naquela altura isso não era assim, né? Então é preciso entender que as obras têm textos e contextos, né? A França, naquela altura, tinha passado pela Revolução Francesa, né? E estava no auge da produção dos enciclopedistas. Então, o movimento do romantismo, né? Então, nós temos uma sociedade onde as histórias de bruxaria e aquilo que vem a ser configurado como o monstruoso, como a tradição oral, que tinha um sucesso popular muito grande, isso estava sendo revisto com o advento da ciência, né? Então, essa obra do Plancy, que é uma obra que trata do oculto, do insólito e da tradição oral presente nas culturas de qualquer povo, né? No Brasil, por exemplo, nós tivemos essa recolha feita pelo Câmara Cascudo. O Câmara Cascudo é uma das grandes referências nacionais nesse tipo de recolha, né? Que é uma recolha importantíssima, porque a tradição oral, na verdade, é a base interna de toda a cultura, né? Sobretudo tendo em vista que essa tradição brota espontaneamente e ela não é fruto de interferência governamental ou religiosa, né? Portanto, pode-se estudar a cultura de uma forma muito profunda. Essa é a razão pela qual o nosso programa Culturas e Identidades é dedicado sempre a essa temática. Mas, voltando rapidamente, o Dicionário Infernal do Plancy, então ele vem a se tornar uma das principais obras de consulta sobre ocultismo e demonologia. São classificações atuais, né? No entanto,
essa obra foi escrita no sentido para denunciar, aliás, as superstições que vicejavam na França à época da Restauração. Então, ela não é um libelo pró-cultura tradicional. Ela é uma obra que foi feita para denunciar a cultura oral. Então, isso é muito interessante. O Plancy, depois de vários reveses financeiros, etc., ele vai receber do Papa Gregório XVI autorização, e as suas obras, portanto, vão trazer uma espécie de censura eclesiástica, ou de aprovação eclesial dentro do conteúdo. Portanto, é uma obra intensa, não é? E cuja virtude consiste exatamente nisto que eu coloquei. Quer dizer, é uma recolha de um conhecimento. A tradição oral é um conhecimento que você passa de geração em geração. É um conhecimento que vai de boca a ouvido e não tem relação com ordem iniciática. O Brasil é um país muito inculto nesse aspecto. A maior parte da população é muito mal informada. Qualquer europeu entende o que é uma tradição oral. A tradição oral é aquilo que você passa de boca a ouvido dentro dos núcleos familiares. Evidentemente que aquilo que vem a ser tratado como superstição não é uma superstição. Em algum momento da história, aquele acontecimento, aquele relato aconteceu, não é? E ele vem a ser transmitido de uma geração para outra. Evidentemente que toda transmissão carrega consigo algum tipo de mutação, o homem sempre acrescenta alguma nota, não é? Mas é possível, portanto, fazer esse rastreamento, e essas fontes orais constituem uma recolha importantíssima. Por exemplo, como é que nós vamos estudar a tradição indígena brasileira, se ela não tem, em sua grande maioria, livros escritos? Existiam livros? Existiam. Mas, em sua grande maioria, é uma tradição oral. Uma tradição que ficou ouvido, mantendo uma cultura vívida. Então, é através desse tipo de coisa. Os irmãos Vilas Boas, no Brasil, vão fazer uma recolha também, em grande medida, dessas tradições orais que haviam. Os padres jesuítas também fizeram muitas recolhas no início, em todo o processo do Brasil, quando era província e estado de Portugal. Hoje em dia, são raros os pesquisadores que vão se dedicar a essa temática. Bem, então vamos aqui à leitura dos verbetes. E, na medida do possível, eu acrescento alguma observação. Mas é importante entender o espírito da época, a mentalidade que dominava a França naquela altura. Os antigos acreditavam que os espíritos, a quem chamavam demônios ou gênios, eram semideuses. Veja que coisa curiosa isso aqui, hein? Cada nação, diz Apuleio, até mesmo cada família e cada homem, tem seu espírito que lhe serve de guia e que vela sobre sua conduta. Todos os povos tinham respeito por eles e os romanos os veneravam. Isso é muito interessante porque a gente tem a impressão de que é o espiritismo, não é? Que vai trazer esse contato com o mundo dos espíritos. Não. Essa cultura, ela existe desde todo sempre na Europa. Todos os povos tinham respeito por eles
e os romanos os veneravam. Estes sitiaram e nos povos árabes. Isso esteve presente também em larga medida na Europa, né? A geomancia é uma técnica que consiste em você detectar os campos e as veias de energia do planeta, e somente a partir dessa detecção faz-se o projeto arquitetônico, né? Então se constrói. Significa que os palácios, as catedrais góticas, as cidades eram construídas segundo modelos geomânticos tradicionais, né? Basta a gente pegar, por exemplo, os 10 livros de arquitetura do Vitruvio, que nós vamos ver isso de uma forma muito clara. O Andrea Palladio, no Renascimento, né? Bem, o que vai acontecer? Certas localidades possuem um guardião local, não é? Que deve ser reverenciado ou descoberto. Esse é o gênius loci, né? Então, é esse gênio da região, que terá um nome diferente, é uma entidade diferente para cada localidade, que nós teremos que o texto se refere. Voltando, certos filósofos imaginaram que as almas dos mortos, a partir do momento em que se separavam de seus corpos, vagavam incessantemente sobre a terra. E essa ideia lhes parecia ainda mais verossímil, porque afirmavam ver espectros junto aos túmulos, cemitérios e nos lugares onde pessoas haviam sido mortas. Essa é a chamada visão do fogo fato, né, nos cemitérios. Isso é uma visão muito comum nessas localidades. Os espíritos, diz Wecker, são os senhores do ar. Eles podem exercitar as tempestades, romper as nuvens e transportá-las aonde quiserem, em meio a grandes turbilhões, arrebatar a água do mar, fazer com ela o granizo e tudo mais que desejarem. Veja que essa afirmação de Wecker, os espíritos são os senhores do ar, né? Já insere essa categoria de entes dentro de um dos 4 elementos. Então, isso aqui é uma informação muito importante. Nós temos vários mapas de cartografia onde você tem anjos nas laterais dos mapas soprando, não é? Então, isso significa que esses espíritos estavam submetidos a essa categoria celestial, certo? Do ar. Certos povos selvagens do interior da América Setentrional acreditam que quando um homem é sepultado sem que ele tenha posto junto dele tudo que lhe pertenceu, seu espírito volta sob forma humana, aparecendo no alto das árvores mais próximas de sua casa, armado com um fuzil. Acrescenta-se que ele não pode desfrutar do repouso até que os objetos reclamados tenham sido depositados em seu túmulo. Veja que isso é exatamente a cultura egípcia, e não só, não é? Nós temos, nas inúmeras redes tumulares da antiguidade, os personagens eram sepultados com pertences. Os siameses imaginam haver uma multidão de espíritos espalhados pelo ar. Seu poder é muito grande e eles são extremamente nocivos. Como precaução contra sua maldade, escrevem-se certas palavras mágicas em folhas de papel. Quando se prepara um medicamento, deve-se guarnecer a borda do recipiente com um grande número desses papéis, para evitar que os espíritos roubem a virtude do remédio. Os autores cabalísticos afirmam que os espíritos são criaturas materiais, compostas da existência. Tais autores distinguem 2 espécies de espíritos, superiores e inferiores. Os superiores são celestes ou aéreos, os inferiores são aquáticos ou terrestres. Veja, mais uma vez, que situação curiosíssima, não é? Quer dizer, dentro da tradição da Cabala,
portanto, uma tradição judaica, você tem, portanto, os espíritos distribuídos dentro do mundo dos 4 elementos. Os superiores são aéreos, os inferiores vão ser do elemento água ou do elemento terra. Né? E essa informação, quer dizer, eles são elementos materiais. Isso é uma indagação muito interessante, porque portanto, lança uma indagação aqui sobre o que é a matéria. Ora, o espírito, se ele habita o corpo, e depois de morto, ele desprende-se do corpo, se o corpo é matéria e o espírito é matéria, como é que fica a questão? Ou que tipo de matéria será formado o espírito? Então, essa informação é uma informação profunda, ela dá, digamos, pano para manga dentro de um estudo de ontologia. Voltando. Considerando esses espíritos como criaturas materiais, sujeitaram-nos à morte, como os homens. Cárdano diz que os espíritos que apareceram a seu pai explicaram-lhe que nasciam e morriam como nós, mas sua vida era mais longa e feliz do que a nossa. Então veja que existe uma vida do espírito separada do processo da reencarnação. Né? É o que diz aqui o Cárdano. Né? Vejam-se alguns incidentes acerca dos espíritos. Guilherme de Paris escreve que em 1447 havia em Poitiers, na paróquia de São Paulo, um espírito que partia vidraças e vitrais e dava pedradas sem ferir ninguém. Cesários conta que a filha de um preboste de Colônia foi tão atormentada por um espírito maligno que se tornou frenética. Aconselhar o pai a mandar a filha para além do Reno, a fim de fazê-la mudar de ares, o que ele cumpriu. Veja, se o espírito é do elemento ar, quando a pessoa muda de ar, muda o domínio. Então, isso significa que o espaço é setorizado, hierarquicamente setorizado. Aquele espírito que, portanto, habita em Poitiers, o elemento ar ali circulando em Poitiers, então Poitiers aéreamente está submetido a uma hierarquia aérea. Se a filha muda de Ares, na colônia, se a filha muda de Ares, ela vai para outro lugar, vamos dizer, vai para Berlim, aquele espírito não pode continuar perturbando a moça, porque Berlim é comandada por uma outra hierarquia espacial, aérea. Então, essas obras são interessantíssimas, porque esses pequenos detalhes mostram efetivamente uma riqueza de conhecimento por trás daquilo que a maioria poderá considerar uma simples narração. Existe uma informação filosófica e ontológica, né, que ultrapassa a esfera do meramente religioso. Aqui existe a ideia, como é que se organizava o tempo, como é que se pensava o espaço, né, como é que o mundo era dividido em hierarquias, né, como esses espaços se relacionavam entre si. Então, a ideia de pensar que o espaço tem uma jurisdição, se você pensar, por exemplo, que o anjo está no céu e os demônios estão no inferno, no sentido inferior da Terra, nós temos a mesma divisão espacial. Né? Então, há um limite em que de um ponto a outro ponto você não ultrapassa. Ou esta ultrapassagem, ou esta penetração num outro dimensional do espaço é feito sob regras. Né?
Bem, então aconselharam o pai a mandar a filha para além do Reno, a fim de fazê-la mudar de ares, o que ele cumpriu. O espírito viu-se obrigado a abandonar a moça, mas tanto bateu no pai que este morreu, em consequência disso, 3 dias depois. Esse espírito bem podia ser um corpo. No começo do reinado de Carlos IV, dito o Belo, o espírito de um burguês falecido, alguns anos antes, apareceu na praça pública de Arles, na Provence, relatando as coisas maravilhosas do outro mundo. Veja, isso não está na época de Kardec, é antes. O prior dos dominicanos de Arles, homem de bem, pensou que esse espírito podia ser um demônio disfarçado. Ele foi até a praça, imediatamente o espírito o identificou e suplicou-lhe que o tirasse do purgatório. Tendo assim falado, desapareceu, e como foram feitas orações por sua alma, ele nunca mais foi visto novamente. Então veja, sob aquela perspectiva, a comunicação do espírito, mesmo que ele não esteja falando, fazendo mal algum, a mera comunicação do mundo dos mortos com o mundo dos vivos é ritualisticamente interdita, é proibida, não é bem vista. Esse quadro, digamos assim, mudará sensivelmente com o advento do Espiritismo. Né? Então, é interessante isso. E veja, é um padre que o espírito se comunica com o espírito e o espírito está no purgatório. Né? Então, a região em que ele se encontra, do espaço, é o purgatório. A partir daquela região, ele está fazendo comunicações. Curioso isso, não? Em 1750, um oficial do príncipe de Conte, enquanto dormia no castelo de Isle Adam, sentiu de repente que levantavam seu cobertor. Ele o puxa de volta, porém a manobra se repete tantas vezes que por fim o oficial, aborrecido, jura exterminar o gracejador. Toma da espada, procura por todos os cantos e nada encontra. Assombrado, mas destemido, ele decide, antes de tornar pública a sua aventura, verificar se no dia seguinte o inoportuno retornará. O oficial fecha cuidadosamente a porta do quarto, deita-se, permanece longo tempo à escuta e acaba por adormecer. Então lhe aplicam a mesma artimanha da véspera. Ele salta da cama, repete suas ameaças e perde tempo em buscas. O medo se apodera do oficial. Ele chama um faxineiro, a quem roga passar a noite em seu quarto, sem lhe dizer por que motivo. Mas o espírito, tendo realizado seu intento, não aparece desta vez. Na noite seguinte, o oficial faz-se acompanhar novamente pelo faxineiro, a quem relata o acontecido, e ambos se recolhem para dormir. O fantasma não tarda. Apaga a vela que haviam deixado acesa, puxa-lhes as cobertas e foge. No entanto, eles conseguem perceber um monstro disforme, horrendo e saltitante. O faxineiro grita que é o diabo e corre a procurar água benta. Mas no momento em que ele ergue o aspersório para benzer o quarto, o espírito tira-o de suas mãos e desaparece. Os dois valentes começam a gritar. Acorre, gente. Todos passam a noite alarmados. E somente pela manhã se avista sobre o telhado da casa um grande macaco, armado do aspersório, mergulhando na água da goteira e com ela molhando os passantes. É interessante a bufonice aqui descrita, não é? Quer dizer, ele insere um macaco no final, nada indica que tenha sido um macaco, né, que entrou. Seja como for, se for no caso de um espírito mesmo, fica aqui aquela indagação curiosa, quer dizer, o espírito se manifesta fazendo diatribes, desde que
ele não seja conhecido, não é? Desde que ele não seja conhecido. Quando ele traz o faxineiro também não conhece a história. Enquanto ele não conhece a história, o espírito não aparece. Quando ele fica a saber da história, o espírito aparece. Então existe aqui também uma alusão à manifestação do espírito consoante a cognição do preposto, né? Da preposta vítima. Ora, é absolutamente comum os casos veiculados pelo espiritismo, ou mesmo pelas religiões, de uma forma geral, dessas intercessões ou interferências dos espíritos, né? Mesmo nos relatos de tradição popular, determinados locais são amaldiçoados. O cinema está repleto de coisas desse tipo, né? Castelos amaldiçoados, onde você tem uma presença muito grande de famílias tradicionais ou determinadas localidades. A própria literatura e o próprio cinema estão cansados de falar sobre isso. O primeiro livro de Isabel Allende, que é A Casa dos Espíritos, por exemplo, uma obra em que é praticamente uma narrativa da família dela, né? Do período em que eles vivem ali no Chile, passam por todo aquele período de ditadura. Ela mesma via espíritos e relata isso na obra, né? Então, aqueles espíritos ali ajudavam. Então, a gente tem hoje disponível na internet também uma série de filmes e de séries que vão relatar esse tipo de coisa. Em 1212, um burguês de Epinal, de nome Hughes, foi visitado por um espírito que fazia coisas maravilhosas e falava sem ser visto. Perguntaram-lhe seu nome e de onde ele vinha. Ele respondeu que era o espírito de um rapaz de Clerentine, vilarejo a 7 léguas de Epinal, e que sua mulher ainda vivia. Certo dia, Hughes ordenou a seu criado que encilhasse seu cavalo e lhe desse de comer. Mas como o criado demorou a cumprir a ordem, o espírito executou a tarefa, para grande espanto de todos. De outra feita, Hughes, querendo sangrar-se, pediu à sua filha que preparasse as bandagens. O espírito foi pegar uma camisa nova em outro quarto, rasgou-a em tiras e apresentou-as ao amo, dizendo-lhe que escolhesse as melhores. Em outra ocasião, tendo a criada da casa estendido roupas no jardim para fazê-las secar, o espírito levou-as ao sótão, onde as dobrou com mais esmero do que teria feito uma habilidosa passadeira. O notável é que, durante os 6 meses que frequentou essa casa, ele não fez nenhum mal a ninguém, tendo tão somente prestado bons serviços, ao contrário do comum dos da sua espécie. Veja que coisa interessante. Então, a noção comum que se tinha é que os espíritos, de forma geral, quando intervêm na vida dos vivos, essa intervenção não é pacífica, não é? E perceba que a atuação desse espírito aqui é absolutamente materializada, não é? E a família convive. É interessante até essa convivência, né, com uma entidade que está num outro plano existencial, mas não há esse relato aqui não é um relato de pavor, é um relato da convivência de uma família com aquele ente, né?
Em fins de 1746, ouviram-se estranhos suspiros vindos de um canto da tipografia do Sr. Larrard, um dos conselheiros da cidade de Constança. Os rapazes da tipografia, a princípio, apenas se divertiam com aquilo. Mas nos primeiros dias de janeiro, começaram a perceber mais ruído do que antes. Janeiro é inverno. Ouviam-se rudes pancadas contra a parede, próximas ao lugar de onde inicialmente partiam os suspiros. A coisa prosseguiu até os tipógrafos receberem sopapos e verem seus chapéus atirados ao chão. Essa situação da citação de janeiro é muito importante, porque janeiro, por ser inverno, é uma estação em que o ar é muito presente, né? O elemento ar. O espírito continuou com suas artimanhas por diversos dias, dando bofetões em alguns, jogando pedras em outros, de sorte que os linotipistas foram obrigados a abandonar aquele canto da tipografia. O espírito realizou então muitos outros truques, nas quais as curiosas experiências da física de entretenimento provavelmente entraram em grande parte, e por fim aquela farsa cessou sem explicação. Mais um relato. Veja que os relatos são sempre bem próximos, né? Equivalentes. E recolhido de vários locais, isso mostra que o quão presente estava na cultura naquela altura esse tipo de tradição, não é? Eis a história de um espírito que foi citado na Justiça. Na Justiça. Em 1761, um agricultor de Southam, no condado de Warwick, na Inglaterra, foi assassinado ao voltar para casa. No dia seguinte, um vizinho encontrou a mulher desse colono e lhe perguntou se seu marido tinha voltado. Ela respondeu que não, e que estava muito aflita por isso. Vossa aflição, replicou esse homem, não pode igualar-se à minha, pois estando eu deitado na noite passada, sem ter ainda adormecido, o vosso marido apareceu-me coberto de feridas, dizendo que havia sido assassinado por seu amigo John Dick e que seu cadáver fora jogado em uma margueira. A mulher alarmada fez suas buscas. Descobriu-se o corpo na margueira, ferido nos lugares que o vizinho indicara. O indivíduo acusado pela assombração foi preso e entregue às mãos dos juízes como forte suspeito de assassinato. Seu processo foi instruído em Warwick. Os jurados o teriam condenado tão sumariamente como o juiz de paz o detivera, se Lord Raymond, o principal juiz, não tivesse suspendido a sentença. Senhores, disse ele aos jurados, creio que concedeis mais peso ao testemunho de uma assombração do que ela merece. Seja qual for o interesse que se tenha por essa espécie de histórias, não temos nenhum direito de seguir nossas inclinações particulares em uma questão como essa. Constituímos um tribunal de justiça e devemos nos orientar pela lei. Ora, eu não conheço nenhuma lei existente que admita o testemunho de uma assombração, e ainda que alguma o admitisse, essa assombração deveria comparecer à frente de prestar seu depoimento. Oficial, acrescentou ele, chame a assombração. O que o oficial fez por 3 vezes sem que ela aparecesse. Senhores, continuou Lord Raymond, o prisioneiro que está no banco dos réus, segundo o testemunho de pessoas fidedignas, é dono de uma reputação sem mácula. E no decurso das investigações, não se constatou que tenha havido alguma espécie de desentendimento entre ele e o falecido. Eu o reputo absolutamente inocente. E como não há nenhuma prova contra ele, seja direta ou indireta, deve ser absolvido. Mas por várias circunstâncias que me chamaram a atenção no decorrer do processo, eu tenho uma forte suspeita de que a pessoa que viu a assombração é o assassino. Nesse caso, percebe-se facilmente que não lhe foi necessário nenhum auxílio sobrenatural para indicar o lugar, os ferimentos, a margueira e todo o resto,
Em consequência dessa suspeita, eu me considero no direito de ordenar sua detenção, até que se proceda a um inquérito mais amplo. Esse homem foi efetivamente preso. Fizeram-se buscas em sua casa, onde foram encontradas as provas do crime, e ele foi executado de acordo com as audiências seguintes. Veja, é um caso clássico de embuste, mas ele traz consigo uma noção religiosa, né, do direito aqui medieval, ainda presente, muito interessante. Essa mesma lógica é a lógica, por exemplo, que equivale na condenação das bruxas. Você tem a condenação dá-se em razão de uma atividade sobrenatural, não é? Ligada ao sobrenatural. As mulheres ou os homens vão para a fogueira não porque assassinaram alguém, mas porque estão fazendo um tipo de contravenção. E em que consiste essa contravenção? Essa contravenção consiste em entrar em contato com o além, que é um outro espaço não material, portanto, fora da esfera humana. E aqueles que têm essa capacidade, esse dom, esse poder, seja lá como queira classificar isso, são reputados como indivíduos fora da lei. Né? Então você tem um evento supraespacial, que é o contato com entidades, sejam elas benéficas ou maléficas. Este evento supraespacial ele é trazido para dentro do direito. Né? E a partir deste direito, a formulação de leis é um processo humano, a partir desse direito, portanto, você condena o indivíduo, mesmo sem ele ter praticado ilícito. Né? Então, isso é o estudo desta mentalidade. Portanto, a partir do momento que você tem uma condenação, é porque mesmo a lei reconhece a existência de um mundo sobrenatural. E que pode-se criar uma relação entre o sobrenatural, o mundo sobrenatural aqui é além da natureza, né? Não é no sentido de fantasmagórico, não. É o mundo que está além da Terra. Então, é um mundo que não é tridimensional, ou que é ou tem uma matéria mais sutil, ou seja lá o que for. Né? Então, esse mundo sobrenatural, para ver todos esses casos aqui, reportados, significa precisamente isso. Parte do pressuposto de que esse mundo existe. Imagine hoje um indivíduo sendo condenado por bruxaria, num tribunal qualquer. Né? É algo impensável. Ou seja, ele só será condenado não pela bruxaria em si, mas porque aquela bruxaria acabou resultando no assassinato de alguém, em alguma coisa de fato que a lei pode cobrir. Né? Mas mesmo esse entendimento é um entendimento diferente do entendimento de antigamente. Não é? Então, é curioso, porque o sistema legal de antigamente previa a existência da relação entre esses dois mundos. Existe um caso interessante que entrou com uma jurisprudência em Goiás relacionada ao Chico Xavier. A morte de um rapaz, acidentalmente, um outro indivíduo foi considerado culpado e depois o Chico recebe uma mensagem, psicografa uma mensagem do rapaz que havia sido morto, e esse rapaz inocenta o outro que havia sido preso. Esse caso abriu uma jurisprudência
É um caso curioso, né? Então, no Brasil nós temos também, mas isso é pontual. Né? Naquela altura, desde o início dos tempos, em que a gente tem essa relação entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos, em todas as culturas, essa relação sempre existiu. Né? Isso é algo interessante para que a gente entenda, portanto, que na França, isso é uma recolha feita na França. Na França, daquela altura, existia um forte lendário. Então, a ideia de que se tem, de que a comunicação com os espíritos é uma descoberta recente, né, é uma ideia falaciosa. Absolutamente falaciosa. E aquela ideia de que surge na França e depois nos Estados Unidos essa comunicação, ela é igualmente mentirosa. Isso é uma falácia que o espiritismo criou em torno de si mesmo. E as pessoas repetem. Né? Evidentemente que a história dos povos, a tradição oral dos povos, está cheia desse tipo de situação. Veja, em Portugal e na Espanha existe para concluir, quando nós andamos em determinados lugares, nós vemos certas sinalizações são um tipo de casinhas chamadas alminhas. Então, eles acreditam que as almas dos mortos, quando saem do corpo, para se dirigir ao outro lado, ao outro mundo, elas passam por um caminho específico. E, portanto, as casinhas das alminhas é para ajudar este passamento. E aonde algumas alminhas, evidentemente, pode eventualmente encontrar algum refúgio. O próprio caminho de Santiago de Compostela, que não é um caminho cristão, pelo contrário, ele é um caminho celta, era o caminho exatamente que as almas dos celtas faziam ao longo de todos os Pirineus, iam em direção ao Atlântico, e esse caminho terminava na Costa da Morte, na Galiza, onde então as almas atravessavam todo o caminho, e o Atlântico, portanto, era o oceano que permitia a passagem para o outro mundo. Futuramente, a Igreja vai pegar esta tradição, que é uma tradição pagã, né, e vai associá-la à figura de Santiago de Compostela. Veja, o caminho de Santiago tornou-se, que é o caminho celta, né, um dos maiores eixos de peregrinação do mundo. Né? É um caminho que as almas faziam. Então, essa situação, né, é uma situação muito interessante. Né? Bem, nós havíamos falado que falaríamos sobre os espíritos batedores, mas acabou que o tempo aqui da nossa aula está finalizando. E, portanto, a gente fica devendo esta aula, né, que é a continuidade da ideia dos espíritos, fica para um próximo programa. Né? Mas, finalizando, é muito importante ler os relatos de tradição oral dos diferentes povos e tentar entender que o relato não somente está relatando um acontecimento fantástico. Por trás daquelas palavras existe todo um conhecimento
toda uma série de usos, costumes e saberes, né? De como você compreende o mundo, como você compreende o espaço, como você compreende o ser humano, como você compreende Deus, como você compreende a religião, que está incluso naquele relato. E, evidentemente, como isso é uma matéria que acaba circunscrita a especialistas, né, a população simplesmente vai repetindo o relato sem atentar minimamente para a imensidão de conhecimento que ele preserva e que ele guarda, né? Bem, nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo programa.